governo deve garantir educação de qualidade para todos os brasileiros. Mas que governo? O federal, o estadual ou o municipal? Hoje, cada um cuida de uma parte. Só que uma proposta em debate no Congresso Nacional pode mudar essa divisão de responsabilidades. Quem explica é a repórter Mariana Abreu, que também conversou com o senador Cristóvão Buarque, autor da proposta. A África fica no meio do mapa do África da vida. Uma criança que nasce num município pequeno do Nordeste, ela tem muito poucas chances de conseguir ingressar numa universidade de qualidade. Isso não pode acontecer. Nós precisamos fazer com que as universidades brasileiras estejam mais integradas à educação básica. É a alma, no final das contas, para qualquer nação que queira se afirmar como nação e queira crescer efetivamente. Está na lei. O Estado tem a obrigação de garantir educação de qualidade a todos os brasileiros. E para isso, cada um deve fazer sua parte. Mas sem esquecer uma palavra-chave: colaboração. Os municípios respondem pela educação infantil e pelo ensino fundamental. A prioridade dos estados é o ensino médio. Já a União cuida das universidades e escolas técnicas federais. Um direito meu, um direito seu. O Brasil tem que, desde a proclamação da República, aliás, desde a época do Império, um princípio de descentralização. Então é algo que já está institucionalizado na nossa cultura. Esse formato que nós temos hoje já apareceu na Constituição de 34, na de 46 com muito mais intensidade e foi sacramentado na Constituição de 88. O problema é que estados e municípios responsáveis pela educação básica se queixam do excesso de obrigações e da falta de apoio financeiro da União. O fato de nós termos mais de 5.500 municípios com realidades totalmente distintas gera uma educação de qualidade irregular e desigual. A cada R$1 investido em educação, 42 centavos saem do bolso dos municípios. Outros 40 centavos vêm dos estados e a União contribui com 18 centavos. Eu tenho um professor no meu município que ganha R$6.000. Hoje o dinheiro que é repassado ao Fundeb não dá para pagar 60% dessa folha. Estados e municípios também reclamam que a União não oferece apoio técnico. Muitos municípios brasileiros não conseguem nem ter próximos das suas fronteiras universidades, centros de estudos, faculdades de pedagogia, então eles ficam muito isolados em relação ao conhecimento na área de educação. Um instrumento fundamental para assegurar essa colaboração entre as três esferas é o Plano Nacional de Educação. Mas outra proposta tem ganhado voz no Congresso Nacional: a federalização da educação básica. Há até uma frente parlamentar mista em defesa da causa. Federalizar é fazer da educação básica tarefa exclusiva do governo federal. A vinda do governo federal, participando da educação básica, vai fortalecer ainda mais, porque eles vão estar no dia a dia junto conosco. E há quem discorde. É o caso do Ministério da Educação, que, pela proposta de federalização, coordenaria o ensino básico. Em 2012, o MEC defendeu a descentralização dos mecanismos de gestão e financiamento. Como coordenar isso tudo a partir do Ministério da Educação? É preciso ter um papel relevante do Estado que organize as políticas por território e não o Estado cuidando da rede estadual e o município cuidando da rede municipal. São muitos municípios, são muitas realidades distintas e aí você tem que enfrentar uma série de problemas de uma forma centralizada, que na nossa avaliação é muito mais complicado. Nós precisamos fortalecer as instituições municipais. A União tem um papel importantíssimo e ela deve exercer com maestria essa coordenação, e é isso que não está sendo feito. Mas o que será que diz o autor da ideia? Já sabemos que ele quer escola de qualidade, em tempo integral e com educação cidadã para todos os brasileiros. Também sabemos que a atual divisão dos recursos sobrecarrega estados e municípios e que por isso ele defende que o governo federal assuma as contas. Ficou curioso para saber mais? Então venha comigo para um bate-papo com o professor, ex-ministro da Educação e pai da federalização, senador Cristóvão Buarque.
Senador, em que momento que nasce essa ideia da federalização? No Ministério. Quando eu fui ministro, eu vi que era impossível ter o salto educacional deixando nas mãos das prefeituras, muito pobres. E aí comecei um programa chamado Escola Ideal. Escolhemos 28 cidades do Brasil, tudo bem pequenininha, 10 mil habitantes, e fizemos escolas especiais aí. O governo não queria colocar dinheiro, teria de outras áreas do MEC para isso. Mas aí que eu pensei, tem que ser a cidade inteira e não uma escola ou outra de qualidade. E fui elaborando. A partir daí cheguei à ideia da federalização, que hoje eu até prefiro dizer de outra maneira. Em vez de dizer que a gente vai federalizar, eu prefiro dizer que a gente vai adotar as cidades que pedirem. Quando a gente fizer 500 cidades, que essas cidades passem a ser vistas como iguais às melhores do mundo, todos vêm atrás. O senhor imagina que é necessário criar, para a educação, alguma coisa nos moldes do SUS, uma coisa nacionalizada e que garanta a colaboração do governo? Para mim tem que ser mais do que o SUS. O SUS ainda é muito municipalizado. A gente tem que ter a escola do governo federal. Tem um índice chamado PISA, PISA, que diz qual é a posição de cada país nas suas escolas no mundo. O Brasil é um dos últimos, quando você põe um conjunto das escolas públicas. Quando você põe só as escolas federais, o Brasil passa para 15º. Esse resultado do PISA, senador, mostra que a educação tem sido sempre relegada a segundo ou terceiro plano? O terceiro, quarto, quinto no Brasil. E aí a gente se pergunta por quê. São duas coisas fundamentais. Uma é cultural. Nós, os brasileiros, ricos e pobres, a gente não põe a educação como um valor fundamental. E a segunda é que o Brasil é um país dividido. A gente resolve as coisas dos de cima e esquece as coisas dos pobres de baixo. Essa coisa da valorização do professor, do piso do professor, é um ponto-chave da sua proposta de federalização? É um ponto-chave, mas não suficiente. Se a gente pegar esses 10% do PIB e aumentar o salário de todos os professores do Brasil, não vai melhorar muito. Só vai melhorar se a gente pagar um salário tão alto que comece a partir de agora a escolher para professor as melhores cabeças do Brasil. A gente tem que pagar bem para trazer os melhores. Primeiro ponto. Segundo, tem que ser uma seleção muito cuidadosa. E terceiro, não pode continuar professor quem não mostrar que dá resultado, que é competente, que é dedicado. Porque senão, ao pagar bem, por exemplo, com estabilidade, as pessoas vão ganhar dinheiro e não vão dar aula. O senhor sugere que os professores fiquem sob o comando do governo federal, né? Que eles sejam contratados pelo governo federal. Uma carreira nacional. Professor, se a carreira for municipal, significa que a gente não está tratando as crianças como brasileiras, e sim como municipais. Nós precisamos nacionalizar as crianças brasileiras. A criança nasceu na cidade, ela é primeiro brasileira. Para isso, a carreira de professor tem que ser nacionalizada. Algumas pessoas, senador, falam que é mais fácil corrigir o que está funcionando do que começar com a federalização. Como é que o senhor rebateria? Eu discordo completamente. O que está aí não é corrigível. Nós temos um sistema degradado. A gente pode até melhorar, mas não vai dar o salto que é preciso dar. Dentro da sua proposta da federalização, tem algum ponto, algum objetivo que é de mais rápida implementação, que poderia ser colocado em prática já? Tudo pode ser colocado em prática já em uma cidade. E nada pode ser colocado em prática já no país inteiro. O Brasil inteiro, eu calculo que leva 20 anos para a gente reproduzir de cada cidade. Nada chega num país do tamanho do Brasil de uma vez. Tudo tem um processo. E qual o custo da federalização? O custo para ter uma boa educação no Brasil, que é o custo que tem na Coreia, nos países, é R$ 9.500 por ano por aluno. Com isso é possível pagar R$ 9.500 por mês para cada professor. Dos novos. Ainda aumentar o salário dos atuais, que não passarem no concurso para federal, para R$ 4.000, que já é dobrar o salário médio. Reconstruir as escolas, equipar essas escolas construindo quadra de esporte. A gente vai precisar de 6,4% do PIB daqui a 20 anos, supondo que o PIB cresce 2% ao ano. Outro ponto importante da sua proposta tem a ver exatamente com isso, com a infraestrutura das escolas, né, que andam muito sucateadas. É fundamental. A primeira coisa de uma escola é o professor. Mas o melhor professor do mundo não consegue dar uma aula boa se o aluno estiver sentado numa cadeira com prego desconfortável. Então, escola bonita,
confortável e bem equipada é uma condição necessária para o aluno gostar. Senador, qual que é a importância de se investir na educação básica? O que ela vai trazer para cada brasileiro? Isso é o fundamental, essa sua pergunta. Não tem como ter um bom sistema universitário se a educação de base não for boa. Você pode ter uma universidade maravilhosa. Todas as universidades boas com a educação de base ruim não existem. Senador, obrigada pela entrevista. Obrigado a você, gostei muito. E tem novidade na volta às aulas. A presidente Dilma Rousseff sancionou uma lei que obriga as escolas de todo o país a exibirem filmes nacionais. Veja mais no Giro de Notícias. A lei obriga todas as escolas do país a exibirem, todo mês, pelo menos 2 horas de filmes nacionais em sala de aula. As produções cinematográficas brasileiras passam a integrar o currículo da educação básica, que compreende os ensinos infantil, fundamental e médio. A determinação já está valendo e deve ser cumprida pelas escolas públicas e privadas. A presidente também sancionou a proposta aprovada pelo Congresso Nacional que institui piso salarial de R$ 1.014 para agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. Hoje, o governo federal já repassa aos municípios R$ 1.014 por agente. Mas os profissionais não recebem todo o dinheiro, porque as prefeituras usam parte dos recursos para pagar os impostos gerados com a folha de pagamento. Com a nova lei, o agente passa a receber o valor integralmente e as prefeituras devem arcar com as despesas dos encargos sociais. As novas regras também proíbem a contratação temporária ou terceirizada desses profissionais, a não ser em casos de surtos epidêmicos. No dia que o agente de saúde e endemia for reconhecido, como está sendo reconhecido aqui, com certeza teremos uma saúde pública muito melhor. E falando em piso salarial, tá aí um assunto que preocupa bastante os prefeitos. É que na hora de fechar as contas, muitos municípios destinam mais da metade do dinheiro em caixa só para pagar os servidores municipais. A folha de pagamento dos servidores públicos é normalmente a maior despesa do orçamento do município. Além disso, é uma despesa cuja responsabilidade é quase total do próprio município. As duas variáveis que vão definir essa despesa, que são o valor da remuneração dos servidores, do salário dos servidores públicos e o quantitativo de servidores, dependem de leis do município. Leis de iniciativa do prefeito, no caso de servidores do Poder Executivo, ou leis de iniciativa da Câmara Municipal, no caso dos servidores do Poder Legislativo. Então é uma questão que o município tem sempre que ter uma atenção muito grande, porque é uma despesa grande e da sua própria responsabilidade. É claro que existem alguns limites colocados pela Constituição e pelas leis para fixação dessa despesa. A Constituição, em primeiro lugar, ela sempre registra que a criação de cargos ou aumento ou a fixação da remuneração dos servidores tem que estar previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária do município, senão não é possível fixar esses valores. Além disso, a Lei de Responsabilidade Fiscal fixa alguns parâmetros para essa despesa. A despesa total com servidores municipais não pode ultrapassar nunca 60% da receita corrente líquida do município. Desses 60%, 54% são destinados ao Poder Executivo, ou seja, os servidores do Poder Executivo não podem custar mais do que 54% da receita corrente líquida do município. E os outros 6% ficam reservados aos servidores do Poder Legislativo. Você também pode participar do Município Brasil. Mande suas críticas e sugestões para o e-mail tv@senado.leg.br. Para ver seu município no quadro Sou Daqui é muito fácil. É só enviar sua foto por e-mail ou postar no Instagram ou no Facebook. Basta colocar a hashtag Sou Daqui. O Brasil tem 5.570 municípios, mas pode passar a ter muito mais. O Congresso discute novas regras para que eles sejam criados. O assunto divide opiniões e é sobre isso que a gente vai falar no próximo encontro. O programa de hoje está na internet. Anote aí,
senado.leg.br/TV e youtube.com/TV Senado. A gente se vê no próximo Município Brasil.